Lembro-me de quando conheci Sara pela primeira vez. Ela estava radiante, cheia de vida, o tipo de mulher que entra em um comodo e atrai todos os olhares sem nem mesmo tentar. É engraçado como a vida, em seu ritmo implacável, pode pegar aquele brilho outrora vibrante e gradualmente apagá-lo até virar uma sombra do que já foi. Nossos primeiros dias foram um turbilhão de risadas, olhares compartilhados e noites passadas conversando até o amanhecer. Ela tinha uma energia que alimentava a minha, uma leveza que me lembrava porque a vida valia a pena ser vivida. Naquela época, eu ainda era apenas um jovem mecânico, com as mãos sujas de graxa e o coração cheio de ambição, e ela me amava por isso, ou pelo menos era o que parecia. Avançando mais de uma década, a vida se acomodou em algo mais previsível, mais rotineiro. Eu me tornei o cara que saía para o trabalho antes do sol nascer de fato e voltava quando as luzes da rua começavam a piscar. A oficina onde eu trabalhava pagava bem o suficiente, mas não era minha. Cada hora extra, cada cal nas minhas mãos, fazia parte de uma promessa silenciosa e teimosa que fiz a mim mesmo, um dia ter minha própria garagem, um lugar onde eu pudesse finalmente ficar de pé sobre meus próprios pés, dono do meu tempo, do meu ofício e talvez até do meu destino. Mas sonhos têm um preço, e às vezes esse preço é o calor que você costumava compartilhar pela manhã, tomando café, ou o simples toque da mão dela ao cruzar o corredor. O sorriso de Sara se tornou algo raro. Nem me lembro de quando começou a desaparecer, apenas que um dia notei que havia sumido. Ela ainda era linda, ainda vibrante à sua maneira, mas agora eu sentia que estava apenas capturando o pós-brilho de um pôr do sol, e eu estava cansado demais, muito consumido pelo trabalho e pelas obrigações para perguntar porquê ou investigar mais fundo. Era mais fácil acreditar que estávamos apenas ocupados, que isso era o que acontecia quando duas pessoas construíam suas vidas ao redor das mesmas quatro paredes, mas se moviam em velocidades diferentes. Minha teimosia não me deixava ver o que realmente era, distância, o tipo que se aproxima lentamente até se estender entre vocês como um oceano. Eu chegava em casa e a encontrava sentada no sofá, o olhar vidrado em um programa que ela não estava realmente assistindo ou deslizando o dedo pelo celular com aquela expressão distante que dizia que ela estava em outro lugar completamente. Eu acenava com a cabeça num cumprimento silencioso, resmungava algo sobre o jantar e seguia para trocar minhas roupas manchadas de graxa. Conversávamos, claro, mas as conversas tinham-se esvaziado, reduzidas a questões práticas, compras, contas, o cachorro barulhento do vizinho, nada sobre sonhos, nada sobre nós. O silêncio era algo que aprendi a ignorar, como a dor surda nas minhas mãos depois de um dia apertando parafusos e trocando peças desgastadas. Nossos momentos juntos pareciam programados, vazios. As noites de encontro diminuíram até desaparecer, substituídas por menções rápidas dela sobre sair com as amigas ou precisar de um tempo sozinha. A princípio, achei que faria bem para ela, uma forma de relaxar enquanto eu me matava de trabalhar sob luzes fluorescentes, somando horas como tijolos em direção à minha garagem mítica. Mas, em algum lugar dentro de mim, eu sabia que, quando seu parceiro busca a vida fora da bolha que antes vocês compartilhavam, não é apenas sobre precisar de um ar fresco, é sobre algo escapando por entre seus dedos. E ainda assim, me convenci de que ela voltaria, que as coisas se acomodariam, que talvez um dia eu finalmente entraria em casa, jogaria minhas chaves no balcão e encontraria-me esperando com aquele velho sorriso. Mas a vida, como aprendi, não é tão generosa. Começou com mudanças sutis, que a princípio não me chamaram muita atenção. A agenda de Sara passou a ficar cheia de aulas noturnas e encontros com amigas. Ela mencionou uma nova rotina de exercícios que a animava, pilates, ela disse, junto com alguns treinos de alta intensidade para variar. Eu apenas acenava, oferecendo um sorriso cansado enquanto limpava o óleo das minhas mãos depois de outro turno duplo. Que bom, eu dizia, as palavras soando tão mecânicas quanto as peças com que eu lidava o dia todo. Na minha cabeça, ela merecia aquela folga, merecia ter uma vida fora do nosso lar cada vez mais monótono. Mas, com o passar do tempo, as saídas se tornaram mais frequentes, e as horas que ela passava fora se estenderam muito além de um simples treino ou de um drink casual com amigas. Eu voltava para casa e encontrava a casa vazia com frequência, o silêncio me recebendo como um convidado indesejado. Os jantares que antes eram compartilhados à mesa se tornaram refeições solitárias, comidas em pé na pia da cozinha ou sob a luz vacilante da televisão, aquecendo sobras. O sofá ainda guardava a marca de onde ela se sentava, um fantasma de sua presença que pairava enquanto eu observava o relógio, esperando pelo ruído suave das chaves na porta. Como foi sua noite? Eu perguntava quando ela finalmente chegava, o sorriso dela sempre meio formado, as palavras cortadas e evasivas. Foi boa, ela respondia, já se encaminhando para o quarto, ignorando meus esforços de conversa como um detalhe sem importância. Os fins de semana costumavam ser nossos, tempo sagrado, recortado do caos do trabalho e das responsabilidades. A gente pegava o carro e saía da cidade, encontrava algum dinheiro com café barato e torta ruim, ou passávamos tardes preguiçosas com ela lendo um livro enquanto eu mexia em peças de carro na varanda. Agora, esses dias estavam fraturados com novos planos, saídas espontâneas que ela anunciava ao sair,
vou encontrar as meninas, ela dizia por cima do ombro, pegando a bolsa e me deixando apenas com o som da porta se fechando, cada vez um pouco mais alto nos meus ouvidos. A princípio, tentei-me convencer de que era só uma fase, que todo mundo precisava de um espaço. Culpei o trabalho, minha rotina incansável que roubava minha energia e me deixava com pouco mais que um grunhido e um aceno de cabeça quando eu chegava em casa. Mas, quando a via se arrumando, gastando mais tempo na frente do espelho, escolhendo cuidadosamente a roupa, comecei a sentir um peso no peito, pressionando, duro e indesejado. Ela parecia feliz, animada de um jeito que eu não via havia meses, e eu não sabia se era apenas pelas saídas noturnas ou por algo, ou alguém, a mais. É estranho como a rotina pode facilmente se tornar a máscara de algo mais profundo. Ela me dava um beijo rápido na bochecha, frio, que não demorava mais do que um segundo, e eu ficava deitado na cama, olhando para o teto, enquanto ela digitava no celular no escuro, o brilho da tela projetando sombras recortadas em seu rosto. As conversas que eu ouvia eram fragmentadas, risadas e murmúrios, e eu me convencia de que eram inofensivas. Mas a dúvida é sorrateira, cria raízes mesmo quando você tenta arrancá-la. A distância entre nós já não era apenas emocional, era física. Nossas conversas, quando aconteciam, se tornavam trocas educadas, despojadas do calor e das brincadeiras que tinham antes. Dividíamos uma casa, uma cama, mas não uma vida. Eu não fazia as perguntas que deveria, não insistia pelas respostas. Talvez eu tivesse medo do que eu viria, que a mulher que antes me fazia sentir invencível agora encontrava mais alegria em outro lugar. Ou talvez, no fundo, eu já soubesse a verdade e não estivesse pronto para encará-la. A primeira vez que notei as discrepâncias, foi quase por acaso. Sara havia mencionado que encontraria as amigas para jantar em um novo restaurante no centro, um lugar badalado e caro, sobre o qual ela falava havia semanas. Naquela noite, enquanto eu me jogava no sofá rolando o feed das redes sociais para passar o tempo, vi uma foto marcada por uma das amigas dela. A legenda dizia, noite das meninas, risadas e coquetéis no The Loft, mas o fundo não era o local sofisticado que ela me contara. Em vez disso, era um bar mal iluminado, um que costumávamos frequentar anos atrás. Fiquei olhando para aquela foto, os dedos se apertando em volta do celular, observando os rostos sorridentes de Sara e suas amigas de um jeito quase zombeteiro, enquanto uma inquietação subia pela minha espinha. Me convenci de que era apenas um desencontro de planos, talvez elas tivessem decidido trocar de lugar em cima da hora e esquecido de me falar. Mas a dúvida já tinha se enraizado. Dias se passaram, e mais detalhes estranhos surgiram. Sara dizia que ia para um treino noturno, mas suas histórias não batiam com o horário que ela descrevia. As lacunas eram sutis, uma postagem ainda ao ar cedo ou tarde demais, ou um detalhe que destoava quando ela contava como tinha sido a noite. Comecei a juntar essas inconsistências, minha mente traçando conexões que eu tentava, desesperadamente, ignorar. Afinal, não era como se ela tivesse me dado um motivo real para desconfiar dela. Devia ser coisa da minha cabeça, um truque do cansaço e da rotina pesada do trabalho, que me deixava mais paranoico do que perceptivo. A parte racional de mim argumentava que eu estava sendo tolo. Eu chegava em casa com os músculos doloridos, a cabeça nublada pelo desgaste da oficina, incapaz de afastar a ideia de que estava exagerando. Você está cansado, Alex, eu murmurava para mim mesmo, enquanto esfregava a sujeira das mãos na pia da cozinha, tentando lavar mais do que apenas óleo. Parecia mais fácil, mais seguro, até, atribuir minhas preocupações ao cansaço e ao stress. Afinal, confrontar Sara com minhas suspeitas tornaria tudo real, e eu não tinha certeza se estava preparado para isso. Mas a tensão ficou mais difícil de ignorar toda vez que eu lançava um olhar para o celular dela sobre a mesa de centro, ou ouvia vibrar tarde da noite. Meu peito se apertava, meu olhar demorava um segundo a mais, vendo como ela pegava o aparelho com uma expressão cautelosa e se virava de costas para mim. O riso que antes parecia genuíno agora soava ensaiado, seus olhos não encontravam os meus com a mesma franqueza quando falava. Eu me convencia de que tudo não passava de imaginação, que o trabalho me deixava tão tenso que eu estava inventando problemas. No entanto, cada tentativa de dissipar meus pensamentos só gerava mais perguntas. Certa noite, sem conseguir dormir, fiquei deitado no escuro, ouvindo a respiração rítmica dela ao meu lado. Aquilo deveria ser reconfortante, a familiaridade de dividir a cama depois de tantos anos, mas, em vez disso, me pareceu um eco vazio. Pensei nas noites em que ela disse que estava com as amigas, nas fotos e nos lugares que não batiam. Cerrei o maxilar, me obrigando a acreditar que minhas dúvidas eram fruto do cansaço, que tudo faria sentido se eu apenas deixasse passar. Mas a dúvida é um sussurro insistente, que não desaparece só porque queremos. O pior era a culpa, a sensação incômoda de que eu a estava traindo ao questionar sua lealdade, de que eu estava me transformando no homem que sempre temi, amargurado, desconfiado, incapaz de acreditar na mulher que eu conhecia melhor do que a mim mesmo. Contudo, por mais que eu tentasse silenciar o barulho na minha cabeça, ele só ficava mais alto. A noite começou como qualquer outra.
Cheguei em casa e encontrei a casa vazia, penumbra suave do abajur do corredor mal alcançando a sala de estar, projetando sombras longas e silenciosas que pareciam deslizar pelos móveis. Afundei na poltrona gasta com um suspiro, o cansaço de mais um dia implacável na oficina pesando sobre meus ombros. Não demorou muito até que ouvi o barulho da porta da frente se abrindo e Sara entrando cambaleante, os movimentos instáveis. Observei-a com uma mistura de preocupação e irritação enquanto ela tentava tirar os saltos, o sorriso tonto nos lábios antes de balbuciar algo que não conseguia entender direito e desaparecer pelo corredor em direção ao banheiro. Ouvi o chuveiro ligar, o fluxo constante de água abafando seus murmúrios e a sonoridade suave de suas mãos contra o corpo. O celular dela, largado descuidadamente sobre a bancada da cozinha, vibrou uma vez, depois de novo, a tela acendendo com uma notificação. Eu não costumava verificar as mensagens dela, mesmo com as dúvidas que me atormentavam. Respeitava a privacidade dela. Mas havia algo naquele momento, o celular vibrando no silêncio, o contraste forte entre a forma despreocupada como ela chegou e as questões que me perseguiram por semanas, que me fez-me levantar da cadeira. Estendi a mão para o telefone, hesitante no movimento lento dos meus dedos. A mensagem vinha do próprio número de Sara, mas não era para mim. Querido, esqueci de te mandar nosso vídeo. Quero mais disso com você, porque agora temos todo o tempo do mundo e tão pouco de você. As palavras me atingiram como um soco no estômago, meus olhos percorrendo a mensagem repetidamente, tentando entender o que estava vendo. Meu coração disparou, cada batida retumbando nos meus ouvidos enquanto eu clicava para abrir o anexo. O que apareceu na tela congelou meu sangue. O vídeo não deixava dúvidas, Sara com outro homem. O quarto se encheu da prova crua da traição. Era sexo, sem questionamento, e naquele instante todo o peso da situação desabou sobre mim. Fiquei parado, paralisado, enquanto uma onda de choque passava por mim, o eco retumbante de um grito silencioso na minha cabeça. A cozinha, as fotos na geladeira, o rangido do piso sob meus pés, tudo pareceu irreal, como se eu estivesse vendo minha vida através de uma lente estilhaçada. Meu corpo se moveu sozinho, devolvendo o celular à bancada com as mãos trêmulas. Eu queria gritar, destruir algo, mas o ar nos meus pulmões estava preso, pesado e sufocante. A raiva veio em seguida, um calor que queimava através da dormência. Meus dentes se cerraram tanto que achei que fossem quebrar, e meus punhos se fecharam até as unhas ferirem as palmas das mãos. Me obriguei a desviar o olhar do celular, os olhos procurando ao redor da cozinha algo em que me apoiar, antes que a tempestade dentro de mim destruísse tudo. Minha mente fervilhava de perguntas que só intensificavam minha fúria. Há quanto tempo? Quem era ele? Como ela pôde fazer isso? A confiança que construímos, os anos que passamos juntos, tudo despedaçado em um instante, deixando apenas as farpas pontiagudas da traição. O eco da risada dela mais cedo naquela noite retumbava nos meus ouvidos, distorcido e cruel. O barulho da água correndo no banheiro parecia distante, como se fizesse parte de outro mundo, outra vida. Andei de um lado para o outro no pequeno espaço entre a bancada e a pia, respirando com dificuldade, tentando me acalmar o suficiente para pensar com clareza. Cada segundo era uma batalha para não avançar até o banheiro e confrontá-la, para não ceder à raiva que me consumia. Eu me sentia um estranho dentro da minha própria casa, cercado pelos objetos do cotidiano de uma vida que agora parecia uma mentira. E ali, no silêncio pesado da casa que guardava nossos segredos e sonhos arruinados, fiquei parado, percebendo que tudo havia mudado e que não havia volta. Enquanto eu olhava para a tela agora escura do celular de Sara, a tempestade no meu peito começou a amainar, dando lugar a algo mais frio, calculado. O choque inicial e a raiva lancinante passaram, substituídos por uma clareza entorpecida que aguçou meus pensamentos. Eu sabia que invadir o banheiro agora, exigindo respostas enquanto as emoções estavam à flor da pele, não traria nada além de caos a uma situação já em desmoronamento. Se eu fosse confrontar isso, precisaria fazê-lo em meus termos, com a cabeça fria e um plano. Devolvi o celular à bancada, cuidadoso para não deixar sinais de que o tocara. O som abafado da água no fundo me deu tempo para respirar, para organizar a avalanche de pensamentos em algo viável. Sentei-me à mesa da cozinha, os dedos tamborilando levemente enquanto cenários passavam pela minha mente. Sara terminaria o banho em breve, e, quando o fizesse, eu precisaria agir como se nada tivesse mudado, não importava o quanto isso me corroesse por dentro. Meu olhar foi parar nas fotos emolduradas na parede, nós dois, sorrindo durante uma viagem à praia anos atrás, a forma como os olhos dela se enrugavam nas extremidades quando ela ria. Agora, tudo parecia absurdo, como aquelas lembranças soavam como relíquias de outra vida. Mas serviam a um propósito, me ancorar enquanto eu formulava meu próximo passo. Não podia deixar que a emoção ditasse minha próxima ação, precisava estar um passo à frente. O primeiro passo seria a observação. Se eu explodisse agora, perderia o elemento surpresa, e a surpresa era essencial. Eu precisava saber quem era aquele homem, quão profunda era aquela traição e se havia outras mentiras. As perguntas se multiplicavam enquanto eu dissecava a realidade que julgava conhecer.
Meus instintos de mecânico, aprimorados por anos diagnosticando problemas peça por peça, entraram em ação. Essa situação não era diferente, precisava de precisão e paciência. Cada detalhe importava. O plano se solidificou conforme eu ponderava minhas opções. Eu jogaria o jogo longo, manteria a fachada de marido que não suspeitava de nada, enquanto ocultava as informações de que precisava. Nos dias seguintes, eu a observaria atentamente, anotando as ligações que ela atendia, as mudanças no comportamento dela e quaisquer detalhes que preenchessem as lacunas. Meu celular se tornaria um instrumento de registro, capturando quaisquer migalhas que ela deixasse sem saber. Se ela percebesse meu silêncio ou meu distanciamento, eu culparia o trabalho, as intermináveis horas na oficina, desculpas fáceis para alguém distraído. Pensei em mexer novamente no celular dela, mas isso seria arriscado, um deslize, e todo o disfarce ruiria. Não, eu precisava ser mais esperto. Havia formas de obter os dados dela sem levantar suspeitas, e eu usaria todos os recursos disponíveis para garantir que ela permanecesse no escuro. O homem do vídeo era a peça que faltava, a identidade que me daria a alavanca de que eu precisava, fosse para conseguir respostas, confrontá-la ou algo mais. Quando a água foi desligada, endireitei a postura, forçando meus traços em uma expressão neutra. Engoli o amargor que subia pela garganta, reprimindo a vontade de confrontá-la ali mesmo. Aquilo era um jogo de resistência. Quando ouvi os passos suaves dela e a vi surgir no corredor, enrolada em uma toalha, o cabelo úmido colado aos ombros, eu a encarei nos olhos e forcei um sorriso cansado. Dia longo? Ela perguntou, a voz leve e casual, alheia à tempestade que ela mesma criara. É, respondi, meu tom firme, ensaiado, o mesmo de sempre. Por dentro, a raiva fervia, mas eu já estava aprendendo a conter, moldando-a em combustível para o que viria depois. Observei enquanto ela seguia para o quarto, deixando no ar um leve rastro do cheiro do shampoo. A noite transcorreu em um silêncio inquieto, a distância entre nós se aprofundando a cada hora, mas eu não me importava. Por ora, a máscara permaneceria, e o plano seguiria em frente, um passo calculado de cada vez. Na manhã seguinte, acordei com um objetivo claro. O plano ganhara forma nas horas silenciosas da madrugada, cada detalhe cuidadosamente pensado enquanto eu jazia ao lado de Sarah, olhando para a escuridão. Ela se mexeu no sono, sem notar a nova versão de mim que emergira, um homem capaz de sorrir, brincar e até aparentar preocupação, ao mesmo tempo que escondia o turbilhão dentro de si. Levantei-me cedo, como de costume, preparei café e segui minha rotina, deixando cada etapa reforçar a máscara que eu usava. Quando Sarah finalmente apareceu, o cabelo ainda úmido do banho, fiquei à espreita do momento certo. Ele veio quando estiquei o braço para pegar o pote de açúcar, batendo de propósito no celular dela, que despencou do balcão e se chocou contra o piso de cerâmica com um estalo seco. O som cortou o silêncio da manhã, fazendo-a se assustar e soltar um palavrão, antes de pegar o aparelho com uma careta diante da tela rachada. Ah, Alex, cuidado, ela disse, meio irritada, enquanto examinava o estrago. Fiz minha melhor expressão de arrependimento, levantando as mãos em rendição de brincadeira. Desculpa, amor. Vou resolver isso. Deixa que eu compre um novo para você hoje, o que quiser, por minha conta. Ela pareceu surpresa com a minha insistência, mas não desconfiada. O Alex que ela conhecia era prático demais para se preocupar com eletrônicos ou comprar um novo aparelho sem um bom motivo. Sério? Ela perguntou, um toque de animação invadindo sua voz. Eu assenti, encenando o papel do marido desastrado, mas ansioso para corrigir o erro. O resto da manhã passou rápido. Observei a escolher cuidadosamente a roupa, o humor perceptivelmente melhor ao pensar em fazer compras. Chegamos à loja mais tarde, ela conversou com um vendedor sobre modelos e recursos, e eu senti a tensão crescendo no peito a cada minuto que passava. Aquela era a minha chance, e eu precisava agir rápido. Com o celular antigo dela, rachado, mas ainda funcionando, enfiado no meu bolso, eu saí da loja em busca de sinal bom. O aplicativo que eu havia configurado no meu próprio celular na noite anterior foi aberto rapidamente, transferindo dados do aparelho dela, fotos, mensagens, contatos, tudo começou a ser puxado, em silêncio. Lancei um olhar através da parede de vidro da loja, vendo-a sorrir enquanto testava um novo modelo, alheia ao que acontecia. Os minutos se arrastaram, cada um carregado da tensão da adrenalina, enquanto eu vigiava a barrinha de progresso avançar na tela. Quando enfim concluiu, guardei o aparelho dela no bolso outra vez e retornei, calculando para chegar bem na hora em que ela olhou para cima, acenando para eu ver o aparelho que ela escolhera. Concordei, fazendo um comentário qualquer para manter o clima leve e dissipar a tensão. Acho que não vou derrubar esse, né? Provoquei. Ela riu, fingindo-me dar um tapinha de brincadeira, e assim o momento passou. Saímos da loja com o celular novo dela nas mãos, e ela falava sobre as funcionalidades e as cores enquanto eu dirigia para casa. As palavras dela eram como estática para mim, e me obriguei a reagir, a desempenhar o papel,
enquanto o verdadeiro peso do que eu agora possuía pulsava na minha mente. A noite se aproximou, envolveu a casa em quietude. Só se ouvia o som suave da respiração de Sarah no quarto. Eu estava sozinho na cozinha, a luz fraca de um poste iluminando de modo fantasmagórico através das persianas. Nas minhas mãos, o celular antigo de Sarah, a tela rachada em vários pontos, refletindo meu estado mental, despedaçado, mas focado. Eu já tinha extraído o que precisava dali, mas, naquela noite, ele teria um último propósito. Encontrei o contato dele, aquele que aparecia em incontáveis trocas, cada mensagem como uma facada que eu tinha aguentado. Meus dedos pairaram sobre o teclado por um instante, antes de eu digitar: se você quer ver mais dos meus vídeos feitos para você, pague. Pense no investimento para a nossa diversão. Apertei enviar, sem hesitar, o peso da minha intenção pairando no silêncio. Eu me recostei e esperei, cada segundo carregado de expectativa enquanto eu tentava imaginar a reação dele. Ele riria, confuso com a súbita exigência. Ou hesitaria, sentindo a mudança no tom. O celular vibrou, a resposta surgiu. Você é mesmo fogo hoje. O que deu em você? As palavras estavam tingidas com a arrogância de alguém que acha que entende tudo. Meus dentes se apertaram, os músculos tensionando enquanto eu lia a resposta aparentemente jovial. Ele não sabia, não tinha como saber que agora era só um peão num jogo muito maior. Soltei o ar devagar e comecei a digitar a próxima mensagem, certificando-me de que cada palavra tivesse o peso de um martelo. Você não entendeu, entendeu? Tenho todos os seus vídeos e fotos. E acredite, o que você está escondendo não é grande coisa. Se quiser manter isso em segredo, pague uma quantia ou seu mundo vai desmoronar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, a tensão crescendo no intervalo entre as batidas do meu coração. Dessa vez, a demora na resposta dele foi maior. Eu quase podia sentir a pulsação dele acelerar ao ler e reler a mensagem, percebendo que não era paquera, mas uma ameaça. O celular vibrou novamente, agora com menos confiança. Quem é você? Que brincadeira é essa? Inclinei o tronco para a frente, os dedos pressionando as teclas com força. Não é brincadeira. Você vai transferir o dinheiro ou vai lidar com as consequências. Todo mundo que você conhece vai ver o que você anda fazendo. As palavras eram simples, frias e diretas. Momentos depois, surgiu uma notificação de transferência. Era pequena, quase risível na sua insignificância, um gesto de obediência cautelosa, para testar se isso resolveria o problema. Meu maxilar se contraiu ao encarar a tela, a decepção misturada com a vontade de vencer. Ele ainda achava que podia controlar a situação nos termos dele redigia a mensagem final da noite, que deixaria claro que não havia mal-entendido. Da próxima vez, pague como se entendesse o que está em jogo. Você tem 24 horas ou tudo se torna público. Bloqueei o celular, sentindo o metal frio na palma enquanto o guardava na gaveta, o coração ainda batendo forte. O ar da casa parecia mais pesado, as sombras familiares agora alteradas, talvez conscientes do que eu havia feito. Levantei-me e caminhei até o quarto, cada passo mais denso que o anterior. Sarah dormia encolhida sob as cobertas, alheia à tempestade que eu desencadeara. A traição dela havia aberto esse caminho, e eu não estava mais disposto a deixá-la apodrecer em silêncio. Escorreguei para debaixo das cobertas e fiquei olhando para o teto, a mente ainda acelerada pelos detalhes do que eu fizera. Senti uma calma estranha, inquietante, me inundar, o tipo de calma que surge depois de um ato definitivo. Aquilo não era só um momento de vingança, mas um ataque calculado, um passo para retomar o controle de uma vida que havia-se perdido. O ar parecia mais gelado, mais cortante, como se a própria casa prendesse a respiração. Os minutos se arrastaram, mas o sono não veio. Ouvi os sons sutis da noite, o tic-tac do relógio, o roçar das folhas lá fora, a respiração constante e desavisada da mulher ao meu lado. Eu tinha dado o primeiro passo, e não havia como voltar atrás. O jogo estava em andamento, e eu pretendia jogá-lo até o fim, não importava onde isso fosse dar. O celular na minha mão ainda estava morno, a última mensagem enviada pairando no vácuo entre o silêncio e o caos. Fiquei ali, imóvel, esperando a única confirmação que importava. O silêncio da casa era pesado, sufocante, cortado apenas pelo zumbi debaixo da geladeira e pelo ocasional estalar do piso velho. Quanto mais eu olhava para a tela, mais sentia o pulsar firme do meu coração nas têmporas. Finalmente, o celular vibrou, alto e insistente. Meus olhos foram para a notificação, um alerta de transação. O valor era exatamente o que eu exigira, nem um centavo a menos. Ele havia pago sem hesitar, do jeito que eu esperava, e temia. Por um momento, soltei o ar, sem perceber que o prendia. A sensação de vitória inundou meu corpo, mas misturada com um toque de receio. Estava feito.
Ele se dobrara sob o peso do próprio medo, mostrando que valorizava mais a reputação do que o que quer que tivesse com Sarah. Olhei para a confirmação por mais um segundo e parti para o próximo passo. Eu precisava encerrar aquela etapa com precisão. Abri as configurações e bloqueei o número dele com um simples toque. O contato sumiu, apagado do celular dela, o elo rompido como se jamais tivesse existido. O quarto pareceu mudar enquanto eu me recostava, a enormidade do que fiz se assentando sobre mim como uma manta pesada. A raiva, a dor da traição, tudo isso alimentara aquela ação, e agora que estava concluída, havia um estranho vazio onde antes havia fogo. Mas eu não podia me dar ao luxo de ficar ali. Precisava encobrir meus rastros, depressa e metodicamente. Abri a caixa de mensagens e apaguei toda a conversa, cada toque na tela era calculado para remover evidências, garantindo que não restasse nenhum vestígio. O celular estava limpo, como se aquela noite tivesse sido apenas um sonho febril de que eu despertara. Sarah se mexeu no quarto, e eu congelei, escutando-a suspirar e afundar de novo no sono. A adrenalina disparou mais uma vez, lembrando-me de que, embora esse passo estivesse concluído, a noite ainda não tinha acabado. Levantei e voltei para a gaveta em que havia guardado o celular, fechando-a com cuidado para não fazer barulho. Encostei-me na bancada fria da cozinha, tentando regular minha respiração. A casa parecia maior, mais vazia, os espaços entre as paredes se esticando no silêncio pós-aflição. Entrei no quarto outra vez, as sombras familiares, mas carregadas do conhecimento do que eu fiz. Sarah dormia de lado, o rosto voltado para a parede, a respiração constante. Ela parecia tranquila, sem peso algum, e ver isso reacendeu um amargor em mim. Eu não conseguia reconciliar a mulher à minha frente com aquela que trocara mensagens e risadas com outro homem. Mas, por essa noite, não precisava fazê-lo. Aquela noite era sobre retomar o controle, e isso eu fiz. Deslizei para debaixo das cobertas, alcancei meu próprio celular no criado mudo e rolei a tela até chegar à conta para a qual o dinheiro foi transferido, só para ter certeza de que era real, de que aquilo não fora apenas um ato de fanfarronice. O dinheiro estava lá, prova palpável de que eu o forçara a ceder, de que ele escolhera se submeter. Uma satisfação sombria tomou conta de mim, misturada à exaustão, enquanto eu finalmente deixava o celular de lado. O silêncio voltou a me envolver, mas eu me sentia diferente. Agora, não era só uma vítima da traição, mas alguém que revidara, que retomara algo para si. O jogo mudara, as peças estavam no lugar, e o sono finalmente me levou, sabendo que o dia seguinte traria um tipo diferente de silêncio. A primeira luz da manhã invadiu o quarto, lançando um brilho pálido pelo chão e destacando o silêncio pesado entre nós. Fiquei ali por um momento, de olhos abertos, traçando as linhas do teto enquanto os acontecimentos da noite anterior se repetiam na minha mente. Meu corpo ainda estava tenso, os músculos retesados pela descarga de adrenalina que só arrefecera nas últimas horas antes do amanhecer. Ao meu lado, Sarah se mexeu, espreguiçando-se enquanto o mundo despertava. Senti a mão dela encostar na minha, num gesto suave, instintivo, o tipo de gesto que antes aquecia meu coração. Agora, servia apenas para endurecer minha resolução. Ela se virou para me encarar, os olhos semicerrados e os lábios curvados num sorriso sonolento, um sorriso que eu já vira incontáveis vezes, que antes marcava o início das nossas manhãs compartilhadas, nossas piadas sussurradas. Hoje, era um lembrete indesejado das mentiras que ela escondera sob essa expressão familiar. Antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, sentei na cama, o colchão rangendo com um movimento brusco. Precisamos conversar, eu disse, a voz baixa e firme, cortando o silêncio como uma lâmina. O sorriso dela se desfez, substituído por uma expressão de confusão que logo deu lugar a algo mais cauteloso. O que houve? Ela perguntou, endireitando o corpo sobre um dos cotovelos. Havia um tom hesitante na voz dela, e eu podia ver que analisava meu rosto, procurando pistas. A inocência ensaiada se instalou. Antes, talvez, tivesse funcionado. Respirei fundo, tentando manter o tremor longe da minha voz. Eu sei, Sarah. Sei de tudo, falei, as palavras caindo entre nós como pedras. O rosto dela empalideceu, os olhos se arregalaram como se ela estivesse sob uma luz muito forte e súbita. Houve um silêncio que pareceu durar uma eternidade, denso e sufocante. A boca dela se abriu, depois fechou, e então se abriu de novo, tentando encontrar as palavras. Alex, não é o que você está pensando, ela conseguiu dizer, a voz saindo em um sussurro enquanto lágrimas apareciam e escorriam pelas bochechas, antes que ela conseguisse limpar. Ver as lágrimas dela, que antes eram suficientes para me desmontar, agora parecia vazio, um eco de um passado que não existia mais. Não, interrompi, a única palavra carregada de mais exaustão do que raiva. Não quero ouvir desculpas. Ela balançou as pernas para fora da cama, levantando-se com urgência. Por favor, me deixe explicar, implorou, a voz dela se partindo, enquanto esticava a mão para tocar meu braço. Dei um passo para trás,
e o toque dela encontrou apenas o espaço vazio. As lágrimas vieram com mais força agora, o peito arfando em soluços curtos e desesperados, conforme a realidade a atingia. Eu estava sozinha, Alex, confessou, a voz retorcida por culpa e arrependimento. Você sempre estava trabalhando, sempre longe, e eu, a voz falhou, se rompendo sob o peso do que ela tentava justificar. Senti algo gelado me envolver enquanto eu a observava se desfazer. A dor, a traição, tudo se misturava a uma estranha sensação de desprendimento, como se eu visse outra pessoa passando por aquilo. Chega, eu disse, meu tom mais frio do que pretendia. Isso não é sobre eu trabalhar demais ou nós nos afastarmos. É sobre escolhas. Suas escolhas. Agora, você precisa sair. Os olhos dela encontraram os meus, escancarados de descrença, o pânico dando lugar a um medo cru. Alex, por favor, não faça isso. A gente pode consertar, podemos, eu a interrompi com um gesto brusco, incapaz de ouvir mentiras travestidas de esperança. Não, Sarah. Já passamos do ponto de consertar qualquer coisa. Faça as malas e vá. Falei cada palavra como um verdito final, impossível de mudar. O quarto pareceu-se encolher, nos sufocando com o peso daquelas palavras. Ela ficou parada por um instante, procurando no meu rosto algum sinal de que eu fosse ceder, mas não havia nenhum. Com um soluço, ela se virou e foi cambaleando até o armário, o barulho de gavetas se abrindo e sendo fechadas enquanto ela enchia sacolas com mãos trêmulas. Fiquei ali, sem me mexer, observando-a juntar seus pertences. O peso daquele momento afundou em mim. A vida que construímos, as memórias que compartilhamos, tudo se desfez silenciosamente enquanto ela andava de um lado para o outro no quarto, cada objeto que ela guardava se transformando num pequeno adeus àquilo que um dia fomos. Quando finalmente saiu, a porta da frente fechou com um clique suave, e a casa mergulhou numa solidão mais profunda do que qualquer coisa que eu já tivesse sentido. E naquele silêncio, fiquei sozinho, as palavras divórcio e fim reverberando na minha mente enquanto o sol da manhã subia mais alto, lançando sua luz indiferente sobre os espaços vazios que ela deixara para trás. Os dias depois que Sarah foi embora foram repletos de uma rotina estranhamente entorpecida. Eu seguia pela vida como um automato, consertando carros durante o dia e tentando abafar o silêncio da casa com o zumbido da TV à noite. O dinheiro que eu arrancara do amante dela ficou intocado por semanas, como se admitir a existência dele fosse confirmar até onde eu tinha ido para retomar o controle. Mas, aos poucos, a dor aguda da traição começou a se transformar em outra coisa, um impulso, um desejo de criar algo a partir do escombro do que sobrou. O sonho que eu antes sussurrava para Sarah nas noites atrasadas e nos domingos preguiçosos, minha própria oficina, voltou ao foco, agora com uma urgência diferente. Passei aqueles meses canalizando minha raiva e minha dor em planos, rabiscando orçamentos e calculando custos até tarde da noite. O dinheiro vindo da chantagem, somado às economias que juntei ao longo dos anos, formaram a base. Pesquisei locais, visitei garagens decadentes, impregnadas de óleo e ferrugem, procurando uma que pudesse se tornar asterisco minha asterisco. O trabalho foi árduo, e havia dias em que o cansaço chegava até os ossos. Mas era diferente da dor da traição, aquilo era uma escolha, algo que eu podia moldar com minhas próprias mãos. 2 anos se passaram num piscar de olhos, preenchidos com papeladas, licenças e reformas. A velha garagem que encontrei nos arredores da cidade se transformou em uma oficina moderna e limpa, cintilando sob a nova camada de tinta. No primeiro dia em que virei a placa para aberto em direção à rua, o sentimento de realização me inundou. Fiquei no meio do espaço, respirando o cheiro de pneus novos e pintura fresca, com o eco das minhas passadas como único som. Aquilo era mais do que um negócio, era a prova de que eu havia reconstruído, de que me erguia à força depois de quase cair no abismo, usando apenas determinação e o combustível amargo de feridas antigas. A notícia sobre a oficina se espalhou devagar, através do boca a boca. Clientes satisfeitos traziam mais trabalho do que eu podia dar conta sozinho, e acabei contratando 2 mecânicos jovens, cheios de disposição, que me lembravam de mim mesmo quando peguei numa chave de fenda pela primeira vez. Vendo-os trabalhar, eu sentia um orgulho estranho, como se estivesse enxergando o reflexo da minha própria jornada no entusiasmo deles. A oficina se tornou meu segundo lar, o lugar onde eu passava mais tempo do que em qualquer outro lugar, me doando a cada reparo, a cada detalhe. Quanto a Sarah, os comentários que eu ouvia de amigos em comum, e as raras visões dolorosas dela pela cidade, contavam outra história. O homem por quem ela arriscara tudo sumira depois que enviei anonimamente as fotos e os vídeos a alguns dos contatos dele, destruindo a vida que ele conhecia. Eu não fiz aquilo só por rancor, mas como um aviso, ações têm consequências. Agora, sozinha e assombrada pelo arrependimento, Sarah tentava se reerguer à sua maneira. Mas o peso do que ela perdera estava estampado nos olhos dela quando nos cruzávamos na rua e ela rapidamente desviava o olhar. Ouvi dizer, por conhecidos, que ela conversava com amigas, admitindo erros, tentando montar os pedaços de uma vida assombrada pelo que poderia ter sido.
o passado parecia rodeá-la como um fantasma que ela não conseguia dissipar. E, embora eu sentisse um pingo de pena, esse sentimento era amortecido pela certeza de que nós dois vivíamos as consequências das nossas próprias escolhas. O arrependimento era um professor severo, mas ela agora teria que enfrentar isso sozinha. Em noites raras, quando a oficina silenciava e as luzes se apagavam, eu me lembrava do que tivemos um dia, o riso que um dia preenchera a nossa casa, os momentos tranquilos de sonhos compartilhados. Essas lembranças agora estavam desbotadas, como fotos antigas esquecidas ao sol, mais recordações de quem eu era do que algo de que eu sentia falta. A vida que eu tinha agora era diferente, construída sobre a resiliência e a percepção clara do que custou chegar até aqui. Às vezes, me perguntava se ela se arrependia, se a dor de me perder era tão aguda para ela quanto foi para mim. Mas não deixava esse pensamento ficar por muito tempo. Aprendi que construir algo duradouro não depende apenas da força do amor, mas também de saber quando é hora de partir, de reivindicar o que restou e transformá-lo em algo novo. E, ao ficar ali na minha oficina, com o som das chaves de fenda e dos motores preenchendo o ar, eu sabia que havia encontrado meu caminho. O passado estava lá, fazendo parte de mim, mas não me definindo mais, enquanto o arrependimento de Sara se tornava o silêncio entre nós, um eco de escolhas que nunca poderíamos desfazer. O dia começou como qualquer outro, a oficina cheia de um ritmo constante de ferramentas tinindo, motores roncando e meus funcionários trocando piadas enquanto consertavam carros. O sol do começo da tarde atravessava as portas abertas, iluminando as bancadas modernas que se tornaram meu refúgio nos últimos 2 anos. Eu estava focado embaixo do capô de uma caminhonete, escutando o som grave e familiar do motor, quando a calma reconfortante foi destruída pelo barulho de pneus cantando no asfalto e uma porta batendo com tanta força que fez todo mundo parar e olhar. Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele entrou feito um furacão. O rosto vermelho de raiva, os olhos enlouquecidos e avermelhados, os punhos cerrados enquanto percorria o ambiente com o olhar. Demorei um segundo para reconhecê-lo. Ele estava mais desalinhado agora, mas era o mesmo homem dos vídeos, o amante que acreditou que poderia ficar nas sombras da nossa vida. Ele gritou meu nome, a voz ecoando pelas paredes de metal e silenciando toda a oficina, um som que transbordava ódio e desesperança. Antes que eu reagisse, ele avançou contra a bancada mais próxima, derrubando uma caixa de ferramentas e espalhando chaves inglesas pelo chão. O caos se instalou. Meus mecânicos recuaram, alguns gritando para ele parar, outros paralisados. Avancei de mãos erguidas, mantendo no rosto uma calma que eu não sentia. Você precisa ir embora, falei, cada palavra medida, baixa. Mas isso só inflamou ainda mais a fúria dele. Você arruinou a minha vida, ele berrou, agarrando uma barra de metal e batendo contra uma prateleira, o estrondo reverberando como um tiro. Antes que ele pudesse fazer mais estragos, 2 dos meus funcionários, ambos fortes, o dominaram, forçando-o contra uma bancada. Chamem a polícia, gritei, a voz mais firme do que eu esperava. Um dos mecânicos mais jovens sacou o celular do bolso, os dedos voando pela tela. O intruso se debatia, gritava, cuspindo palavras como veneno. Ele me chantageou, esbravejou, os olhos arregalados, procurando algum traço de empatia nos rostos ao redor. Mas eu sabia a verdade, não havia mais mensagens, não havia provas. Eu apaguei tudo, deixando somente acusações desesperadas contra uma realidade implacável. A polícia chegou em questão de minutos, as luzes azuis e vermelhas piscando contra o brilho metálico das ferramentas espalhadas. Com algemas nos pulsos, ele parou de lutar, pendendo o corpo em derrota e me lançando um olhar cheio de ódio. Eu segurei o olhar dele sem pestanejar, consciente de que o estrago que ele causara custaria caro. Os policiais registraram depoimentos, analisaram a bagunça e balançaram a cabeça diante da quietude estilhaçada da minha oficina. Um deles me garantiu que eu poderia denunciá-lo por danos à propriedade. Enquanto eu via o homem sendo escoltado para fora, percebi que para ele aquilo estava longe de acabar. Não apenas porque eu o havia constrangido e arruinado, mas também porque agora ele enfrentaria consequências além do meu plano inicial. Consertar a bagunça na oficina seria trabalhoso, mas havia uma satisfação em saber que ele também pagaria, em saber que ele enfrentaria as consequências de forma ainda mais dura. A ironia não me escapou. O homem que pensou que poderia simplesmente entrar na vida de alguém e sair dela ileso agora estava preso, o destino virando o jogo contra ele. E, enquanto eu ficava ali, entre as peças retorcidas e as ferramentas amontoadas, a luz fria das lâmpadas fluorescentes refletindo nos fragmentos de metal espalhados, notei que aquilo também era mais uma prova de que eu superaria qualquer coisa que surgisse no meu caminho, saindo mais forte e mais determinado. Era só mais um lembrete de que algumas vitórias são conquistadas no rastro que fica depois que a tempestade passa.